Fala galera, tudo beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Eu oro para que vocês estejam muito bem. Nessas minhas andanças que o Espírito me leva a estar, nesses lugares onde o Espírito Santo me leva a estar, eu sempre me vejo sendo questionada sobre algumas coisas. Algumas pessoas me questionam sobre o fato de Deus permitir algumas situações na Terra, permitir coisas que a gente muitas vezes se questiona, né, sobre a existência de Deus. Ou por que Deus não resolve logo todas essas coisas. Eu tô sentindo que meus olhos vão se fechar a qualquer momento. Por que Deus não resolve logo todas as situações da Terra? E é como se Deus fechasse os olhos para algumas coisas que a gente vê, que aos nossos olhos são coisas ruins, né? Mazelas. E enfim. E inclusive, quando eu tinha 6 anos de idade, era uma das coisas que... Eu tinha 6 anos. Era uma das coisas que, se não a única coisa, que me fazia não crer em Deus. Eu falava, não, esse Deus aí que essa galera fala que é bonzinho não existe. O fato de eu ser criança, o simples fato de ver que existia miséria no mundo, né, que se falava-se muito sobre as coisas que a gente vê no continente africano, e que é fome, doenças, miséria. E às vezes eu pedia comida para minha mãe para dar para essas pessoas. E eu falava, não existe Deus, cara, não existe. Ou seja, eu também já me fiz esse questionamento, muito cedo. E eu vim responder hoje, isso, talvez eu responda, talvez não. As pessoas têm uma ideia de Deus como um Deus tirano, porque talvez foi dessa forma que elas vieram a conhecer a Deus ou ouviram falar de Deus, como o Deus tirano que vai mandar todo mundo pro inferno se não for feito conforme a vontade dele. Ou eu já vi também interpretação de filmes onde Deus é uma criança que gosta de brincar com as pessoas. Eu já vi muitos pensamentos, já ouvi muitas coisas a respeito da visão que as pessoas têm de Deus. E as pessoas se perguntam muito por que Deus permite certas coisas. Pessoas que são mais frágeis emocionalmente, pessoas que não se veem passando por nenhum aperto. Na verdade, nós não queremos, a humanidade em si, ela não quer passar por nenhum perrengue, né? Às vezes um perrengue emocional, alguém que deixou a pessoa, alguém que abandonou, ou algo que aconteceu com os pais, né? Quantas histórias eu já ouvi de pessoas que nasceram por serem fruto de um estupro, pessoas que foram abandonadas pelo pai ou pela mãe, tanta coisa, né? E aí às vezes a pessoa olha pra si e pergunta, onde foi que estava Deus quando isso aconteceu? Por que isso me aconteceu, sabe? Primeiro de tudo, que nada acontece sem a permissão de Deus. Por que ele não resolve? Porque se a gente parar pra pensar, Deus ele tinha poder pra resolver tudo desde o início, quando Adão e Eva fizeram o que era errado, que não era pra fazer, que ele falou que não era pra fazer. Ele tinha poder pra simplesmente anular o que eles tinham feito. Pra ali no meio do caminho, 1 ano, 2 anos depois, simplesmente falar, não, olha, simplesmente perdoo vocês e agora a gente vai viver como era antes. Mas essa visão de que as pessoas têm, de que ele poderia resolver num piscar de olhos, é justamente a visão que elas têm, que Deus é ditador. Se ele tivesse feito isso, aí isso sim faria dele um Deus tirano. Como assim? Eu vou te dar um exemplo prático. Uma flor, ela é bonita, ela é cheirosa e a natureza tá aí. Ela funciona da forma que ela foi programada, que ela foi projetada, mas a flor, ela tá lá. A beleza da flor, ela ser
a flor plantada no lugar onde ela está. Por mais que você ame a flor, por mais que você quisesse tê-la com você na sua casa, prova de amor verdadeira é quando você deixa ela lá para que ela cresça, para que ela receba chuva, sol, vento, calor, tudo que ela precisa para que ela cresça uma flor saudável e bonita. E aí ela tenha, germine outras flores, se for o caso, e que ela cresça e que ela multiplique até que ela cumpra o propósito dela. Você não arranca a flor por amor. Você não anula quem a flor é só porque você ama. Maior prova de amor é aquela onde você deixa algo crescer. Você prova realmente que você gosta de algo e que você ama algo quando você deixa ela crescer. Quando você deixa crescer por si só. Então, se Deus ele tivesse simplesmente anulado o pecado do homem e feito tudo voltar a ser como era antes, toca um laser e a pessoa esquece tudo que ela fez, isso é um Deus tirano. É um Deus que não te dá a oportunidade de escolher, e ele fez isso desde o início. Vocês têm aqui, vocês podem comer de tudo, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando comerdes dela, certamente morrerás. Mas ele teve o poder de escolha. Ele teve o livre-arbítrio. E quando o homem fez essa escolha, as consequências da escolha precisavam agora operarem, né? A lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, ele colhe. É a lei também da reação. Toda ação, ela tem uma reação. Então, as leis que operam o mundo... e que foram criadas por Deus, elas vão trabalhar. E Deus não vai impedir isso. Ele não vai impedir algo que foi criado por Ele mesmo. Então, maior prova de amor é Deus deixar-nos viver conforme aquilo que nós escolhemos. Porque mesmo quando somos cristãos, não vivemos nada daquilo que não escolhemos. Você tem ali... poder de escolha. Deus te mostra o que Ele quer pra você, mas você pode escolher, sabe? Então, essa mentalidade que muitos têm de que Deus é um Deus tirano, que Deus é um Deus ditador, porque Ele permite certas coisas e Ele não intervém, muito pelo contrário. Deus, Ele trabalha o tempo todo para que os filhos dele permaneçam bem. Só que nós não vemos isso. Mas não é assim. Não é um filme de super-herói, apesar de que os filmes de super-heróis, em sua maioria, são inspirados na Bíblia e na pessoa de Cristo. Que esse vídeo tenha plantado uma semente no seu coração e que desfaça esse pensamento de que Deus é um Deus ditador ou tirano porque você está passando por determinada coisa. A Bíblia diz de que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados e concupiscências. Nada do que passamos aqui é vontade de Deus para nós. Mas nós passamos por causa do pecado, porque em algum momento, não porque alguém especificamente pecou, mas por quando o pecado entrou no mundo. A partir disso é que nós passamos a viver todas essas coisas, mas Ele, em sua infinita misericórdia, deu sua vida, nós fôssemos redimidos por Ele, sabe? Então, quando Ele olha para nós, Ele não vê mais o que nós fizemos ou o que nós fazemos. Ele olha para nós e vê o Filho dele, vê Cristo. Às vezes a gente tem uma ideia errada de amor, né? Que amor é aquele que quer pra você e que você tem que guardar e proteger e colocar dentro de uma caixa para que nada aconteça. Quando o amor, na verdade, é você deixar livre. E Ele nos libertou, Ele nos deu a livre escolha, e quando nós escolhemos por Ele, Ele nos liberta de tudo que nos prende e que prendeu em algum dia. Então, essa ideia errada é isso, cara. Não tem outra coisa. Quando nós amamos, nós deixamos crescer, nós deixamos florescer, nós deixamos passar pelas adversidades para que cresça, para que floresça, para que saiba fazer boas escolhas. A gente não toma pra gente, a gente não guarda em um pote, porque às vezes quando a gente arranca uma flor que deveria estar no seu local, no seu lugar, e coloca ela em algum lugar na tentativa de proteger, ela morre.
Então, esse é o Deus que eu conheço, esse é o Deus que eu sirvo. Ele não é ditador, ele não é tirano, ele é um Deus de amor. O problema é que a humanidade, ela não sabe o que é amor e não sabe amar. E aí acaba achando que o que Deus faz por nós nada mais é do que puro autoritarismo, quando é a mais pura e perfeita forma de amor. Amém? Paz e graça. E até o próximo vídeo.